Olá pessoal, boa noite. A gente vai falar sobre psicodiagnóstico, complementando a nossa aula anterior sobre transtornos de personalidade. Então, como vocês podem ter assistido a aula, não sei se ficou um pouco confuso, talvez sim, mas lembrando, a nossa próxima aula, ela será online, tá? Então, assim, hoje é dia 30/4, né? Nós não tivemos aula online, no entanto, no dia 7 do mês que vem, semana que vem, no caso, nossa aula será online. E aí eu estarei debatendo com vocês a avaliação psicológica para a identificação desses transtornos, quais instrumentos a serem utilizados, qual a importância dessa avaliação dentro do âmbito jurídico para um possível diagnóstico, né, de auxílio a uma tomada de decisão de um júri ou de um juiz, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico, psicodiagnóstico e prognóstico, que é um texto chamado Estratégias de Diagnóstico e Avaliação Psicológica, que eu estou encaminhando junto com essa aula, tá bom? E eu estarei aí fazendo, eu irei estar inserindo um questionário, onde esse questionário ele será realizado sábado por vocês para contar como nossa aula, tá bom? Então vocês têm sábado até sábado para responder ele. Vocês vão ter o sábado inteiro para realizar essa atividade. Quero lembrá-los que desde a nossa aula de avaliação psicológica no contexto do trânsito está contando com as nossas aulas da segunda NPC, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos pontuar o que é o diagnóstico. Bem, diagnóstico vem, né, de uma palavra grega, diagnósticos, que significa discernimento. Só um instantinho. Tenho que marcar a caneta aqui. Significa discernimento, faculdade de conhecer, de ver através de, na forma que vem sendo utilizado, né, na atualidade, significa o estudo aprofundado realizado de um objeto de conhecer determinado fenômeno ou realidade, por meio de um conjunto de procedimentos teóricos, técnicos e metodológicos. Então, o diagnóstico, ele vem justamente dar um conhecimento sobre determinados processos que nós estamos avaliando. Então, o diagnóstico, ele é uma forma de dar conhecimento. Faculdade é conhecer, né? Faculdade é levar a ter conhecimento de determinado processo. Então, o diagnóstico, ele serve justamente para ele dar uma sustentabilidade de determinado fenômeno ou realidade que você estará utilizando para avaliar. Você vai avaliar de que forma? Através de procedimentos, teorias, técnicas e metodologias para chegar a esse diagnóstico. Lógico, a gente vai se aprofundar aqui em falar também sobre o prognóstico e a hipótese diagnóstica. No âmbito da psicologia, as práticas de diagnóstico e avaliação psicológica tiveram e têm até hoje um papel fundamental na formação e constituição da identidade profissional do psicólogo. Por quê, pessoal? Porque hoje o processo de avaliação psicológica, utilização de instrumentos psicológicos são restritos a nós profissionais da psicologia. Essa prática de diagnóstico, até hoje, ainda é um pouco que gera uma discussão. Porque existem profissionais que destacam que profissional de psicologia não dá diagnóstico. Profissional de psicologia chega a hipóteses. Né? Não se diz isso? Diagnóstico. Só que, se você for pegar a avaliação psicológica, não é possível você realizar uma avaliação apenas com hipóteses. Hipótese diagnóstica quer dizer o quê? Que é possivelmente
que o sujeito tenha uma formação ou uma constituição de uma identidade, né? Não só profissional, mas de uma identidade do sujeito. Ou que ele é detentor de determinados fenômenos. Então, quando você vai chegar a levar a uma conclusão, que é o laudo psicológico, você precisa ter um diagnóstico fechado. Até pelo fato de, devido você ter uma conclusão exata, você vai traçar uma possível intervenção com esse sujeito. Quero lembrá-los, né? Relembrá-los, na verdade, a definição de avaliação psicológica. Veja bem, é um procedimento clínico que envolve um corpo organizado de princípios teóricos, métodos e técnicas de investigação, tanto da personalidade como outras funções cognitivas, tais como quais instrumentos nós vamos utilizar: entrevistas, observações clínicas, testes psicológicos, técnicas projetivas e outros procedimentos de investigação clínica, como jogos, desenhos, ou contar histórias e o brincar, vamos dizer assim, que é o lúdico, que nós iremos falar em uma próxima aula sobre esse processo de investigação. Certo? Então, veja bem, para que eu possa fazer uma avaliação, eu preciso utilizar determinados instrumentos. Esses instrumentos, a escolha desses instrumentos, eles devem ser empregados e feitos sempre de acordo com um referencial teórico que objetiva. Ou seja, se esse referencial teórico ele destaca que é um instrumento da área clínica, você não irá utilizar na área forense. Por que eu estou trazendo isso? Veja bem, se você pegar aí a aula de psicologia jurídica, avaliação psicológica no contexto jurídico, você tem campos diversos de atuação. Se eu tenho campos diversos de atuação, eu preciso me utilizar de instrumentos voltados para aquela área. Exemplo, se uma criança, você está atuando na área da psicologia jurídica, mas da área civil, e você trabalha com processos de crianças que tiveram seus direitos violados, você vai utilizar o lúdico. Certo? Se você vai analisar uma pessoa lá na área jurídica, na área penal, você pode utilizar um teste, seja lá o TAT, palográfico, para analisar a personalidade. Então, eu preciso fazer isso para uma finalidade, que é um diagnóstico, a indicação de um tratamento ou prevenção. Então, por exemplo, se um sujeito ele vai preso, né, vamos pegar uma área penal, e você aplica um teste, e você percebe que o sujeito tem um diagnóstico de um transtorno antissocial, que nós já vimos aí, é um enquadrado na psicopatia, você não vai solicitar, se você for penitenciário, por exemplo, se for psicólogo penitenciário, você não vai dar ali um laudo dizendo que esse sujeito pode retornar à sociedade. Então, veja a importância de você conhecer esses transtornos que eu indiquei aí, até para que vocês possam atuar dentro deles. Atuar de forma a avaliar de forma clara, específica, com instrumentos adequados. Se a gente for pegar as principais influências dessa psicologia, nós vamos pegar, dentro da história, o positivismo e o humanismo, né? Então, se a gente for ver essas duas áreas, nós começaremos pelo positivismo. Ele voltava-se a entender o sujeito de que forma? Que o conhecimento objetivo por esse sujeito se dava através de uma neutralidade científica e de experimentação. Então, o que ocorre? Para que eu pudesse estudar o ser humano, eu precisaria ter uma neutralidade do meu processo científico, sem que ele viesse a intervir, porque se ele fosse influenciador nesse processo, ele influenciaria no processo de diagnóstico e da experimentação, ou seja, fazer experimentos, utilizar instrumentos, utilizar formas de avaliar
aqui a gente já pode empregar os testes, que foi uma das grandes fontes, uma das correntes, né, que foi de Augusto Comte, vimos no primeiro ano, que influenciou para a criação de testes específicos para experimentação, certo? Essa corrente de pensamento fundamenta o método científico adotado pelas ciências naturais, que foi durante muito tempo, considerado modelo de ciência. Na ótica positivista, o homem pode ser estudado como qualquer outro fenômeno da natureza, ou seja, pode ser tomado como um objeto de estudo observável e mensurável. Então, através do positivismo, foi possível chegar a uma conclusão em que era possível fazer um estudo observável desse homem e mensurar o seu comportamento. Aqui no positivismo, ele separava o comportamento da subjetividade. Então, ele destacava que nós precisaríamos mensurar, medir o comportamento para chegar a um diagnóstico, tá? Então, eu só mensuraria, né? Iria chegar a um diagnóstico através dos processos comportamentais. Já adiantando o humanismo, ele vê diferente. O humanismo, ele destaca que é indispensável esse ser humano comportamental, é indissociável da sua subjetividade. Então, eu não posso destacar que esse humano, né, esse humano é ótimo, esse sujeito, esse indivíduo, ele irá se separar da sua subjetividade e eu não posso destacar que a sua subjetividade não irá influenciar para um processo de diagnóstico e para o seu processo que eu estou observando. Porque esse ser humano, ele é indissociável da sua subjetividade. O que a subjetividade poderia levar o sujeito a um adoecimento psíquico, ok? Lógico, apoiam-se o positivismo nessa tradição as práticas de avaliação psicológica, identificada como os modelos médicos e psicométricos, que são os testes, né, mensuráveis. O modelo médico é aquele que sempre tem algo concreto, que é o bio, né, que é o biológico. E psicométrico, que caracterizam a primeira fase da atuação profissional do psicólogo. Práticas que valorizam o uso dos testes psicológicos e a eficiência e a objetividade do diagnóstico, como forma de garantir a cientificidade da psicologia. Então, quando a avaliação psicológica utilizou do positivismo para caracterizar esse diagnóstico, foi uma forma de levar algo concreto, algo que pudesse ser mensurado para que esse diagnóstico não fosse dispensado. Então, hoje o diagnóstico, pessoal, ele é visto como algo muito, muito importante para as áreas de atuações. Por quê? No momento em que eu vou emitir um laudo de determinado transtorno na área jurídica, o juiz, que vai ser o sujeito a tomar uma decisão, irá tomar uma decisão, pode ter certeza, perante o seu diagnóstico descrito. Então, eu apresentei para vocês alguns transtornos, histriônico, borderline, dependente. Esses transtornos, eles precisam ser apresentados ao juiz, à jurisprudência, né, de forma que eles percebam como um discurso, um testemunho pode totalmente influenciar um júri, manipular, né, entre outras situações. Então, a avaliação psicológica, ela fecha essa eficiência, buscando objetivar esse diagnóstico para que nós não pudéssemos ter aí uma abertura de incompatibilidade com os instrumentos utilizados. Por muito tempo, né, esse modelo ele influenciou a psicologia. E aí o que acontecia? Nesse período, o psicólogo que atuava, ele fazia o quê? Ele pegava esse movimento, esse laudo, passava pelo médico, onde ele iria auxiliar na construção e aí sim ele era validado. O que acontece? O modelo médico ele influenciou enormemente as práticas de avaliação psicológica.
principalmente nesse início de expansão da psicologia. Por quê? Porque foi através deles que nós conseguimos levar uma consolidação desse diagnóstico. Ou seja, eles auxiliaram, né, a psicologia a diferenciar psicopatologias hoje existentes. Então, o psicólogo, né, a psicologia com a medicina, foi que levaram esse diferencial de diagnósticos, tanto dos transtornos de personalidade como outros transtornos. Preocupados em avaliar com objetividade para indicar o tratamento mais eficaz, os psicólogos incorporaram às suas práticas de avaliação características do modelo diagnóstico médico, tais como a ênfase dos sintomas, o uso da classificação nossológica e o emprego de testes, ou seja, exames, né? Na medicina, exames, na nossa avaliação, os testes psicológicos, para identificar determinadas características patológicas da personalidade do indivíduo. Então, hoje, se nós temos essas classificações de personalidade, agora eu quero que vocês entendam a importância de vocês estudarem os transtornos de personalidade na área jurídica, para depois estudar a avaliação psicológica propriamente dito mais a fundo dentro desse âmbito. Por que isso? Porque no momento em que eu utilizo instrumentos da avaliação para identificar determinadas patologias, determinados transtornos, eu posso fazer um prognóstico e traçar uma metodologia de intervenção. Olha aí, eu estou trazendo para vocês o prognóstico. O que é o prognóstico? É o prognóstico é o possível comportamento que esse sujeito pode apresentar com as intervenções e as indicações necessárias. Quando eu chego a esse prognóstico, eu consigo traçar um possível perfil da personalidade desse sujeito. Por exemplo, Susana von Richthofen, ela não conseguiu, né, a liberdade aberta, né, o regime aberto, porque ela foi diagnosticada e enquadrada no transtorno antissocial. O prognóstico era que se ela não fizesse o tratamento e não fosse mantida naquele processo, seria possíveis crimes ou possíveis assassinatos. O prognóstico é isso, tá? São possibilidades nossológicas, comportamentais futuras, ok? A hipótese diagnóstica é o que eu levanto como possíveis diagnósticos, possíveis enquadramentos patológicos desse sujeito. Então, veja bem, diagnóstico, deixa eu apagar aqui para escrever. Hipótese, vou começar com hipótese. Hipótese diagnóstica é os possíveis transtornos ou patologias da personalidade que esse sujeito pode apresentar. Diagnóstico é a patologia diagnóstica. Aqui eu vou fazer uma barra. É o transtorno enquadrado que esse sujeito se encontra. Então, através dos instrumentos utilizados, eu cheguei a um transtorno, a um diagnóstico. O prognóstico é o possível enquadramento em patologias, que seria o desenvolvimento de transtornos, né, de comorbidades, ou não, se não ocorreu o transtorno. O prognóstico. Ok? Então, veja a importância dessa avaliação para um processo diagnóstico. Possíveis comportamentos futuros. E aí ele manteve essa preocupação, né, de manter essa neutralidade e inaugurou uma fase maior de prestígio para a psicologia, onde os testes passaram a ser classificados somente de medidas para psicólogos, onde eles iriam mensurar capacidade intelectual e aptidões individuais. E aí, com isso, a psicometria ela ampliou a área da atuação da psicologia, da clínica para a área escolar. Então, conforme
esses testes, eles passaram a outros diagnósticos. Um deles é o que nós estamos estudando na área do direito, onde nós podemos fazer uma avaliação psicológica, chegar a um diagnóstico. Exemplo, se você chegar a um diagnóstico de um sujeito que é transtorno borderline grave, que foi um dos transtornos que nós vimos, nós podemos enquadrar esse sujeito em um transtorno de personalidade com comorbidades. Se o sujeito ele tem um transtorno de personalidade, vamos supor, de síndrome de bipolaridade, se ele tem um transtorno de personalidade bipolar, esse sujeito pode também se enquadrar em comorbidades possíveis. Comorbidade é o que, pessoal? São outros transtornos que podem vir junto a esses diagnosticados por você. Se ele tem essas comorbidades, ele tem esse transtorno, gente, isso é muito importante para uma decisão de imputabilidade. O que é isso? Quando você dá um diagnóstico de um sujeito que ele é imputável, você está dizendo que ele não vai cumprir uma pena em regime fechado como qualquer outra pessoa que tem sua sanidade mental. A imputabilidade, ela se enquadra em um diagnóstico chamado que o sujeito ele não tem a saúde mental saudável para se manter em socialidade, em regime fechado, como demais, por isso, e é o que leva a ele a ter determinados comportamentos disfuncionais, que pode ser o borderline, o dependente, assim por diante, tá? Então, quando você enquadra o sujeito em imputável, você está dizendo que ele não tem as sanidades mentais saudáveis, né? E que é disfuncional, ok? Então, veja a importância. E olha, quando você dá um laudo sobre isso aqui, o juiz vai tomar a decisão dele diante o seu laudo, tá bom? Por isso que precisa selecionar os instrumentos de forma adequada. Por exemplo, em uma guarda, se você for acionado para fazer a avaliação psicológica entre a mãe e o pai, a sua avaliação vai dizer com quem essa guarda vai ficar. Detalhe, o jurista, psicólogo jurista que vai atuar nessa área vai ser indicado pelo juiz e não eu vou chamar um psicólogo. Não, posso exigir ao meu advogado que ele solicite ao juiz uma avaliação e aí ele pode fazer. Mas o psicólogo é uma indicação de um psicólogo de confiança do juiz do caso, tá bom? Ela ganhou autonomia, né, resultando nos testes de Chassaigne obrigatoriamente, falei sobre isso aqui. E aí ela começa a evoluir de um método onde começa além de detectar os distúrbios, ela passou a identificar o quê? As diferenças individuais e orientações específicas desse sujeito. Então, através de um diagnóstico psicológico, eu posso identificar possíveis formas de intervenção. Então, se um sujeito ele é inimputável, eu posso dar uma intervenção o quê? Em uma internação em um hospital psiquiátrico, onde ele vai fazer uso medicamentoso. Inimputável não quer dizer que o sujeito não vai cumprir uma pena. Ele vai cumprir a pena. Porém, ele vai cumprir uma pena de forma alternativa, conforme o seu laudo, onde você vai dar orientações específicas a esse sujeito. Isso foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, que a gente já até comentou sobre isso, né? Onde era utilizado para selecionar pessoas para ir para a guerra, onde a gente poderia selecionar sujeitos aptos ou inaptos ao processo de servir ao exército. Como eu falei para vocês, é uma visão humanista. O que compõe essa visão é justamente que o sujeito ele é um todo, não é possível separar esse sujeito do objeto de estudo, ou seja, eu não posso separar esse sujeito do seu comportamento e nem a sua subjetividade, e aí é o que ele traz, pois essa subjetividade tem uma importância essencial. O sujeito está implicado com o seu objeto de estudo, ele constitui o objeto e é constituído por ele. Ou seja, eu vou constituir o meu comportamento e eu sou constituído por ele. Então, quando você for trabalhar em uma área jurídica para avaliação psicológica,
Você não pode só levar em consideração o fato em evidência, ou seja, o comportamento criminoso do réu. Aliás, o nosso Código Penal ele destaca que o sujeito ele é inocente até que se prove ao contrário, tá bom? Então, você não pode levar em consideração somente o fato, o comportamento, mas também a subjetividade. Como esse sujeito se construiu? Como é a personalidade dele? O que eu posso fazer para analisar essa personalidade? Então, quando o humanismo ele traz essa visão, ele traz uma visão de estudo e diagnóstico para além do comportamento. É um diagnóstico que vai mensurar tanto o comportamento como os processos subjetivos. Por isso que eu utilizo de alguns instrumentos básicos que a gente vai ver daqui a pouco. Se todo conhecimento é estabelecido pelo homem, não se pode negar a participação de sua subjetividade. Portanto, não é possível estudar o homem como um mero objeto, fazendo parte do mundo, pois o mundo não passa de um objeto intencional para o sujeito que o pensa. Tá? Então, não posso separar o mundo, o comportamento desse homem. E aí, essa forma de pensar teve um papel marcante no desenvolvimento dessa psicologia humanista, onde ela começa a estudar os fenômenos, a fenomenologia, né? Ou seja, o fenômeno em si, o que ocorre, a intencionalidade desse processo subjetivo, do pensamento, do comportamento, junto com a psicanálise, onde eu vou estudar o inconsciente e a relação do sujeito com esse objeto. Qual o objeto de estudo do homem? Qual o objeto de estudo da psicologia? O comportamento humano. Então, a gente vai ter essa relação. Pessoal, diagnóstico, o que eu quero que vocês tragam em visão é que esse diagnóstico não pode ser levado em consideração apenas os comportamentos do sujeito. Eu preciso levar em consideração toda a sua construção. Por isso que eu vou se utilizar de vários instrumentos. Um deles, a entrevista psicológica, como eu já falei para vocês. Tá bom? E é por isso que a gente traz o seguinte, o psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico hoje é o nome dado ao diagnóstico do psicólogo. É um processo que envolve 4 etapas. Quais são essas 4 etapas do psicodiagnóstico? Primeiro, a entrevista vai do contato inicial à primeira entrevista com o paciente. Nós já falamos sobre entrevista. Então, a entrevista vai ser aberta, vai ser fechada, vai ser semi-estruturada. Essa entrevista, eu vou coletar toda a construção do sujeito. Olha só, considerando a subjetividade do sujeito. Levando em consideração essa construção subjetiva. A segunda fase é o quê? Eu separei os instrumentos aqui através da entrevista, eu já tenho as minhas hipóteses. Na entrevista eu construí hipóteses diagnósticas. Agora eu vou analisar, eu vou avaliar, eu vou utilizar os testes, né? Eu vou usar técnicas projetivas, a gente vai falar sobre testes projetivos. Eu vou fazer o processo de análise, eu vou usar o teste. Aqui, na área clínica, nós utilizamos como a consulta. A entrevista é onde eu coleto dados iniciais, o processo de coleta de dados, eu consigo levantar hipóteses. Depois eu venho a utilização de testes, né, e técnicas projetivas. A gente pode considerar uma fase clínica. É uma fase clínica. Por que uma fase clínica? Porque é o momento de investigar, é o momento de se perceber e analisar cada hipótese, utilizando os instrumentos para aquela área. A terceira fase é o encerramento do processo com a devolução oral ao paciente ou aos pais. Então, a terceira é o momento do feedback, é o momento em que eu vou levar a ele o conhecimento do que foi avaliado, dos resultados de forma verbal. E a quarta consiste na elaboração do informe escrito, o laudo para o solicitante. Aqui na área jurídica, o solicitante é quem? É sempre o juiz. Então, você vai fazer um laudo destacando justamente os pontos que você analisou e as conclusões. É aqui que chega o psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico, onde você vai destacar
qual é o transtorno de personalidade que esse sujeito pode ter, que ele se enquadra, qual a intervenção necessária e qual o prognóstico, os possíveis comportamentos, o possível enquadramento desse sujeito se ele não passar pelo processo de terapia e intervenção e quais ele pode apresentar se ele passar. Então, você vai ter que apresentar no prognóstico os prós, o que acontece se ele fazer as intervenções e o que acontece se ele não fizer. Então, conforme os encaminhamentos que você der para ele. Ok? Esse modelo fenomenológico, o cliente é o parceiro ativo e envolvido no trabalho de compreensão e eventual caminho posterior. O psicólogo se afasta do lugar de técnico e especialista, detentor de saber, e estabelece com o paciente uma relação de cooperação, em que a capacidade de ambas as partes de observarem, aprenderem e compreenderem constitui a base indispensável ao trabalho. Isso no modelo fenomenológico. Por que isso, pessoal? Porque eu preciso sair, né, dessa ideia de um lugar técnico e detentor de saber. Porque é momento de eu ouvir esse sujeito, esse paciente, de forma a coletar informação. Ele é um sujeito ativo no seu processo. Então, eu preciso colocar ele como responsável das suas escolhas. Responsável pelos processos que ele caminhou até o dado momento. Ok? E aí, entre as inovações que ocorreram, né, a gente pode destacar 4 características principais. Dentro da evolução e inovação do psicodiagnóstico, nós precisamos considerar essas 4 características principais. Primeira, considerar o processo psicodiagnóstico uma prática interventiva, ou seja, diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. Eu não posso fazer um diagnóstico sem eu dar possíveis intervenções, ou sem fazer intervenções. Elas são simultâneas, tá bom? Isso é importantíssimo. Segundo, propõe que a devolução seja feita durante o processo e não ao final. Professor, não é ao final do processo? Não, pessoal. É no final da aplicação do teste e da coleta de dados. Qual é o final do processo? É depois que você produz o laudo. Ali é o final. Então, a devolutiva para esse sujeito é feita antes da elaboração do laudo. Terceiro, enfatizar o sentido da experiência dos envolvidos no processo, ou seja, por que ele está ali? Por que ele está ali? Por que foi necessária essa avaliação? O que você coletou e o que você estava avaliando? Tá bom? E quarto, redefine a relação paciente-psicólogo em termos de poder, papéis e realização de tarefas. É onde ele vai ter que se comprometer com o processo de evolução dele mesmo. Por isso que ele tem um papel ativo, porque é ele que vai fazer esse processo, ele vai ocupar esse papel de realizar a tarefa e as atividades necessárias para seu desenvolvimento. Quando eu trago isso, trazendo para a área jurídica, a gente precisa fazer essa avaliação para que nós possamos fazer intervenções coerentes com que o sujeito convive com a sua realidade subjetiva. Imagina você mandar um psicótico para um regime fechado. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, tá bom? Na nossa aula online, nós iremos debater mais esses pontos, tá? Vou retirar dúvidas e vou pontuar justamente, a gente vai fazer um debate sobre a avaliação psicológica e a conclusão com imputabilidade, ok? Encaminho para vocês essa aula, o texto e a atividade para sábado, tá bom? Muito obrigado. Vou deixar o final de semana, tá, pessoal? Vou deixar sábado e domingo, e aí vocês podem me entregar até domingo, tá bom? À noite, pelo próprio Classroom. Boa noite e até a próxima.